Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então vamos ver a pergunta de hoje. Ontem foi um tema pesado, né? Depressão, como lidar com depressão e consciência de Krishna. Então hoje é um tema leve, para a gente equilibrar. Pergunta do Gora Krishna, de Govardhana. Ouvindo uma aula que além de Krishna, os Mahājanas são personalidades que podem ditar o que é o Dharma. Caso seja afirmativo, pergunto quais são as relações dos Mahājanas com o Dharma e quais as suas influências. Então, é isso, né? Assim, Krishna é a fonte do Dharma. Se tem alguém que entende o que o Dharma é Krishna, né? Porque o Dharma, a lei que garante a manutenção desse mundo, né? Assim, a lei, né, que faz com que esse mundo se mantenha estável, sustentável e que é equilibrado quando a gente segue a missão da nossa vida, na verdade é uma expressão do desejo de Krishna. Então, se tem alguém que pode explicar o que é o Dharma, é o próprio Krishna. Por isso que Krishna fala, né, que Dharma Sanstapanataya, né, que ele vem sempre para esse mundo para reexplicar o Dharma, né, de acordo com o momento histórico, de acordo com o contexto cultural. Ele vai explicar o Dharma de uma forma diferente, mas a essência do Dharma é sempre a mesma e Krishna tem que vir nesse mundo porque ele conhece a essência do Dharma. Agora, além de Krishna, né, a gente vai ver, os Vedas vão falar, que existem outras 12 grandes personalidades que também entendem totalmente o tema do Dharma. Então, além de aprender o Dharma com Krishna, também nós devemos aprender o Dharma com essas 12 personalidades. E quem são essas 12 personalidades, assim, que são mestras no Dharma, né? Que tem muito para nos ensinar e o que elas têm em específico para nos ensinar sobre o Dharma. Então, primeira coisa, a gente vai ver uma explicação no Srimad Bhagavata que sempre que um devoto de Krishna explica sobre ele, isso ainda é mais poderoso do que quando o próprio Krishna se explica, né? Porque quando um devoto de Krishna explica sobre o próprio Krishna, né? Além de ter uma explicação filosófica, além dele estar apresentando Krishna, o que ele está fazendo também é expressando, né, o amor, a devoção que ele experimenta por Krishna. E amor é algo tácito, né? Assim, é algo que a gente só aprende o que é o amor quando a gente vê um outro gesto amoroso. Então, para a gente aprender a amar Krishna, não basta só um conhecimento filosófico, não basta só a apresentação que o próprio Krishna faz de si mesmo na Bhagavad Gita. A gente precisa de algo mais. A gente precisa ver um devoto puro demonstrando, assim, o seu amor por Deus, né? Demonstrando o seu serviço devocional para a gente, assim, entender de verdade o que significa tudo isso, né? Então, para a gente entender o que o Dharma é, a gente tem que viver, assim, a gente tem que ver, na verdade, a demonstração de alguém que entende o Dharma, que está vivendo o Dharma. Por isso é muito importante a gente aprender com esses Mahājanas, não só com Krishna, né? E esses 12 Mahājanas, né? A palavra Mahājana, Maha significa grande. E Jana é pessoas, então a palavra Mahājanas é justamente isso, grandes personalidades, né? Eles são apresentados numa história do 6º canto do Bhagavatam, que é a história de Ajamila. Assim, Ajamila, ele, na hora que ele morre, tem uma confusão, né? Porque ele fez muitas atividades abomináveis durante a vida dele. Ele se envolveu com prostituição, adultério, roubo, trapaça, negou ajuda, né, para os pais idosos dele. Ele abandona os filhos do primeiro casamento dele, não cuida deles, assim, fez todo tipo de coisa bem errada, né? E na hora da morte ele morre falando Narayana, né? Narayana é o nome de Krishna, então assim, totalmente puro. E ele morre falando um som sagrado, o som do nome de Deus, apesar de durante a vida ele ter feito muitas coisas abomináveis. E como ele morre pensando no nome de Narayana, o nome de Krishna, o nome de Deus é algo tão poderoso que isso purifica, né? Quantidade assim insondável de karma. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz de errado, a nossa capacidade, né, de gerar karma negativo, de fazer coisas maldosas, é finita, porque nós somos seres finitos. Agora, como Deus, como Krishna,
é infinito, a capacidade dele de purificar a nossa consciência, de redimir, né, nossas impurezas, é infinita também, né? Então tem aquela situação na hora que ele morre. O cara que fez tanta coisa errada, mas assim no final da vida ele morreu pensando em Narayana, o que vai acontecer com a alma dele, né? E aí os Yamadutas, que são os seres assim que transportam a nossa alma para ser julgada depois que a gente morre, para que o nosso próxima reencarnação ocorra a partir dali, eles ficam confusos, eles não sabem o que fazer com a Djamila. E aí aparece Yamaraja, a palavra Yama, né, morte. Então Yamaraja é o rei da morte. Então Yamaraja ele é o semideus que lhe rege a morte. Ele fala, peraí, essa é uma situação realmente confusa, mas eu vou aqui para esclarecer essa situação, porque eu entendo o Dharma. E eu entendo o Dharma, então eu posso explicar o que vai acontecer com a Djamila agora. Assim, eu posso dar um veredito, porque os Yamadutas achavam que ele tinha que ir lá ser julgado e ter a próxima reencarnação como qualquer outra pessoa. Mas também aparece nessa cena os Vishnudutas, né, que são assim os emissários do próprio Deus que levam as almas para o mundo espiritual e achavam que ele tinha que ir para o mundo espiritual, como ele morreu falando o nome de Narayana, né, o nome de Deus. Então eles ficam naquela indecisão, não sabiam o que era maior, se é uma vida totalmente desregrada, impiedosa, pecaminosa dele, ou a morte gloriosa que ele teve. Mas Yamaraj fala, eu vou resolver aqui a situação. Porque eu entendo o Dharma completamente. Não só eu, mas outras 11 grandes personalidades, né? Esses 12 Mahajanas, entendem totalmente o Dharma. E aí ele vira e fala, quem são esses 12 Mahajanas? Ele fala Brahma, Shiva, Narada, Swayambhuva Manu, Sanat Kumara, Prahlada, Bali, Janaka, Bhishma, Shukadeva, e ele fala que ele mesmo entendem completamente o Dharma, né? Então ele fala, nós 12 entendemos totalmente o que é o Dharma. Por isso ele fala, agora eu posso explicar isso. Então o que a gente vai falar agora é quem são esses 12 grandes personalidades e por que eles entendem totalmente o Dharma e o que a gente tem para aprender deles. E como são 12, talvez não caiba no tempo do Noite do Dharma hoje. Quer dizer, talvez não, né? Quase certeza absoluta que não vai caber. Então a gente vai explicar até onde der, vai falar deles até onde der. E aí semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, a gente continua de onde a gente parou, né? Então provavelmente vai ter quem são os Mahajanas, parte 2, na próxima semana. Então o primeiro Mahajana de todos é Brahma. Brahma é o semideus que cria esse universo, na verdade. Segundo os Vedas vão afirmar a teoria do multiverso, né? De que existem múltiplos universos materiais existindo, né? Simultaneamente. E aí cada universo material ele tem um ciclo de existência, né? Ele é criado, permanece um tempo e depois ele é destruído, acaba aquela existência dele, mas aquela quantidade de matéria que foi usada para fazer aquele universo, ela permanece e depois ela se manifesta novamente como um novo universo criado. E quem cria os universos sempre são almas que seguiram por 100 vidas seguidas o Dharma. Então quando alguém segue o Dharma assim, de forma consciente, sincera, genuína, por 100 vidas seguidas, mas ainda assim ainda tem algum tipo sutil de egoísmo, né? Porque alguém que seguiu o Dharma 100 vidas seguidas, com certeza desenvolveu muita bondade, muita piedade, muita sabedoria, mas às vezes a pessoa ela pode desenvolver isso tudo, né? A alma pode desenvolver isso tudo e ter um restinho assim de ego, né? De egoísmo. Ela pode ficar vaidosa justamente por ter essas qualidades todas, né? Com certeza alguém que seguiu o Dharma 100 vidas seguidas não é uma personalidade comum. Mas pode ser que não seja uma personalidade totalmente ainda liberada do egoísmo. Então, quando alguém segue por 100 vidas o Dharma, ele é promovido a essa posição de Brahma. Brahma ele é o semideus que vai criar o universo material para cumprir a ordem de Krishna, né, de que exista esse universo, de que ele esteja manifestado, para que a gente possa vir aqui e aprender a lição que o universo material tem para nos ensinar e que nós não somos os controladores últimos, né? Nós não devemos ser assim os controladores, ter essa tendência a querer controlar os outros, controlar a natureza. Então, especificamente o Brahma do nosso universo, o semideus que criou o nosso universo, a gente conhece, né, um pouco da história dele e é uma história muito especial, né?
Brahma, quando ele nasce, assim como Brahma, quando ele surge, que não é, nada mais existe nesse universo, porque ele que vai criar o universo, ele entra naquela crise existencial típica, né? Quem eu sou, o que eu devo fazer, qual é o meu propósito aqui? E ele não tem ninguém mesmo, assim, ele não tem ninguém mesmo para quem ele possa consultar, não tem nenhum livro que ele possa ler, não tem nenhum site que ele possa acessar, não tem nenhuma pessoa para ele perguntar, não tem nenhum podcast para ele ouvir, não tem uma live para ele assistir. A única coisa que ele pode fazer é ele mesmo sozinho tentar investigar, né? E ele começa a tentar entender quem ele era. Primeiro que ele não conseguia entender nem quem ele era. E aí, durante essa busca, né, que ele está fazendo para entender quem ele é, ele ouve, assim, né, duas sílabas vibrando no céu, né, tá e pá. E aí ele entende, né, tapa. Tapa significa austeridade. Ele consegue entender que ele deveria ter que fazer austeridade para poder desenvolver conhecimento, para poder achar a resposta para as perguntas dele, né? Então ele começa a fazer meditação, fazer austeridade. Austeridade, dentro do contexto da tradição de yoga, significa a gente fazer o que é correto, mesmo que aquilo seja desagradável, e evitar algo que é prejudicial, mesmo que aquilo seja agradável, né? Então ele assume essa mentalidade de tapas, de austeridade, de que vou fazer o que é correto, independente do quão desagradável isso seja, né? Então, assim, trilhando esse caminho da retidão e meditando profundamente, ele tem um insight, assim, né? Ele tem uma iluminação espiritual. É dito que no auge, né, da meditação dele, ele ouve o som da flauta de Krishna, e o som da flauta de Krishna, quando toca o ouvido dele, se manifesta como o mantra Gayatri, né, que é um dos mantras essenciais, primordiais. E quando ele medita nesse mantra maravilhoso, o mantra Gayatri, que é um mantra em louvor, né, ao sol do conhecimento transcendental, esse mantra ele fala que o sol do conhecimento transcendental nos enche de entusiasmo, faz a gente superar a ilusão na matéria. Quando ele medita no significado desse mantra, ele entende algo. Ele entende que ele não está sozinho, porque era isso que ele pensava. Ele não tinha pensado que existia outro ser além dele, mas agora ele entende que existe um controlador para tudo, existe um criador de tudo, e esse criador não era ele, né? Então ele medita assim profundamente no significado desse mantra, ele deseja encontrar esse criador, esse verdadeiro controlador que não é ele, e aí o próprio Krishna se manifesta para ele e abençoa ele de três formas. Né? Primeiro Krishna revela o mundo espiritual para Brahma, mostra o mundo espiritual para Brahma. Por quê? Porque Brahma vai ter o dever assim, de criar o universo material. E o universo material, como Krishna explica no capítulo 15 da Bhagavad Gita, é um reflexo do mundo espiritual. Né? Por exemplo, se existe sociedade aqui no universo material, é porque existe sociedade no mundo espiritual. Se existem famílias aqui, é porque existe família lá. Se existe entretenimento aqui, jogos, é porque essas coisas existem no mundo espiritual. Se as pessoas têm empregos, profissões, vocações diferentes aqui, é porque isso também existe no mundo espiritual. E por aí vai. Tudo que tem aqui nesse mundo também existe no mundo espiritual, com uma diferença fundamental. Aqui, tudo existe tocado pela influência nefasta do egoísmo, do materialismo, e no mundo espiritual tudo isso existe de forma pura. Lá, qualquer coisa que qualquer ser faça, ele faz porque ele está movido pelo ímpeto de servir o próximo, pelo ímpeto de amar a Deus, né? E enquanto aqui não, né? E aí, para poder ter o molde, né, desse mundo material, para saber o que ele ia criar no universo material, ele precisava ter uma inspiração. Então ele vislumbra o mundo espiritual, ele vê tudo que existe no mundo espiritual, porque o mundo material que ele vai criar aqui vai ser a imagem e semelhança desse mundo espiritual, né? Vai ser o reflexo de lá. Então a primeira assim, bênção que Krishna faz para ele é mostrar um universo espiritual, e isso além de inspirar ele no que ele ia criar aqui, além de inspirar ele na criação material, motiva ele a seguir o Dharma dele, porque ele vê o que é o universo espiritual e ele fica assim fascinado, ele desenvolve o desejo de voltar para lá, né? Então, isso cria uma impressão mental, isso impressiona ele e faz com que ele fique motivado para seguir o Dharma dele. E o Dharma dele é um Dharma complexo, né? Cá entre nós, né? Criar todo o universo material.
E aí a segunda bênção que Krishna dá para ele é falar o conhecimento espiritual. O Krishna fala o Srimad Bhagavatam, assim, a essência do conhecimento espiritual para ele. E por fim, Krishna aperta a mão dele, né? Então, quando Krishna aperta a mão dele, Krishna demonstra, olha, estamos juntos aqui, eu vou estar te ajudando, né? Sou seu amigo. E quando Krishna assim, aperta a mão dele, além de demonstrar a amizade, além de demonstrar o apoio dele, ele também está empoderando o Brahma, ele está dando a sua Shakti, a sua potência espiritual para Brahma, e Brahma agora estava capacitado totalmente a vir, voltar para cá e criar o universo material. Então Brahma, ele desperta do seu transe maravilhado depois de ter visto o universo espiritual, de ter conversado com o próprio Krishna, de ter aprendido diretamente de Krishna o conhecimento espiritual, de ter apertado a mão dele, de ter recebido o poder diretamente de Krishna, e aí ele vai e começa a criar todo esse universo onde nós vivemos, né? Então, quando Brahma vai criando assim o universo, é muito interessante, porque Brahma, ele tem problemas para conseguir criar determinadas coisas, né? Tem determinados aspectos da criação que ele não consegue criar, que ele não sabe como assim usar essa Shakti, esse poder que ele tem para criar. Por quê? Porque Brahma ainda tem muitas mentalidades egoístas, né? Apesar de ser um ser muito elevado, ele ainda tem determinadas mentalidades egoístas. E aí, o terceiro canto do Bhagavatam descreve esse ato criativo de Brahma, e aí lá revela que toda hora, quando ele tenta criar algo que ele não consegue, ele medita e aí descobre qual é a imperfeição que ele tem que está impedindo ele de cumprir aquela parte do Dharma dele. E aí ele vai e consegue se purificar daquela imperfeição, e aí ele vai lá e consegue dar um passo além e criar algo mais nesse mundo, né? Então não é que Brahma cria assim num estalar de dedos e começa a manifestar esse mundo inteiro, não é que Brahma manifesta o universo material só baseado no poder que ele tem. Não, o poder dele se torna um instrumento para ele poder realmente cumprir o Dharma dele na medida que ele vai meditando e eliminando as imperfeições, né? Só o poder bruto que ele tinha não é suficiente, né? Então, quanto mais Brahma vai criando e quanto mais ele vai se deparando com dificuldades, mais ele tem que fazer essa jornada introspectiva de descobrir seus anartas, né, suas imperfeições, remover essas imperfeições para poder dar o próximo passo no caminho do Dharma, né? E aí ele consegue, assim, criar todo esse universo. Então, com a história de Brahma, a gente consegue aprender algumas coisas interessantes, né? Assim, o ponto principal é que Brahma, ele é o criador secundário desse mundo, né? O criador principal é Krishna. E ele só consegue criar um mundo quando ele se alinha com o propósito de Krishna, quando ele recebe conhecimento de Krishna, quando ele cultiva amizade com Krishna. Então, independente de qual seja o nosso Dharma, nós somos, na verdade, os executores secundários desse Dharma. Né? Para a gente fazer algo incrível nesse mundo, para a gente verdadeiramente poder ajudar o próximo, para a gente cumprir a missão da nossa vida, a gente precisa das bênçãos de Krishna. Não é só com a nossa habilidade, não é só com a nossa inteligência, não é só com a nossa pureza que a gente vai conseguir, a gente precisa do apoio de Krishna, né? Então, é importante que a gente tenha esse senso de estar constantemente buscando inspiração, buscando amizade, buscando rendição por Deus e pedindo para Ele para a gente ser um instrumento dele, né? Então nós, às vezes, podemos cair no erro de ficarmos vaidosos por causa de alguma habilidade que a gente tem, e como essa habilidade ela é valiosa para ajudar o mundo, mas na verdade, assim, quem pode ajudar o mundo mesmo de forma relevante é Krishna, né? E a gente tem que aprender a experimentar a felicidade de ser um instrumento na mão dele, né? Que quando a gente fizer isso, a gente vai estar plenamente feliz. Às vezes a ideia de ser um instrumento na mão de Deus pode parecer algo um pouco incômodo, né? Pode parecer que a gente só está sendo explorado e usado para Ele, por algum propósito. Mas assim, ser usado por alguém é algo horrível, algo terrível, porque a experiência que a gente tem de ser usado é a experiência que a gente tem de ser usado por pessoas egoístas nesse mundo. Agora, a experiência de ser usado por Krishna é algo totalmente diferente, né? Alguém que é totalmente sábio, totalmente misericordioso, alguém que é completo, né? Que é diferente ser usado por Krishna, é uma outra realidade, né? Então, isso é algo que a gente tem que aprender com a história de Brahma. E por mais, assim, hábil que a gente seja,
para a gente realmente completar o nosso Dharma, a gente vai ter que estar constantemente voltando assim, a olhar para os nossos anartas, olhar para as nossas imperfeições, e na medida que a gente for se libertando delas, é justamente a medida que a gente vai tendo êxito em cumprir o nosso Dharma, e com isso a gente vai se sentindo cada vez mais feliz, mais pleno, né? Então isso são algumas lições que a gente tem para aprender da história de Mahayana, com a história de Brahma, o primeiro Mahayana, né? Brahma é o primeiro dos Mahayanas. E aí, quem é o segundo Mahayana? O segundo Mahayana que a gente tem para falar é Narada Muni, que é uma personalidade muito grandiosa, né? Narada Muni, ele é conhecido como Bhakti Shakti. Bhakti Shakti significa a potência do serviço devocional, né? Então, se a gente vê todas as histórias do Srimad Bhagavatam, todas as histórias dessa literatura que é considerada a principal literatura sobre Krishna, todas essas histórias relacionadas a Krishna ou aos grandes devotos de Krishna, elas acontecem principalmente por causa de Narada Muni. Direta ou indiretamente, ele está envolvido com todas as histórias do Srimad Bhagavatam, né? Então a gente vê assim que ele é como uma espécie de fio condutor dos passatempos, das atividades extraordinárias do próprio Krishna e dos seus devotos, né? Narada, ele tem essa potência, né, de personificar o próprio serviço devocional, o próprio serviço a Deus. E a história dele não é menos maravilhosa do que a história de Brahma. Na verdade, ele é um filho, né, um dos filhos de Brahma. Ele nasce da mente de Brahma. E antes de nascer como filho de Brahma, antes de nascer como filho desse semideus que é o arquiteto do universo, na vida passada dele, em outro universo, ele era o filho de uma moça bem simples, né? Mas que era muito gentil. E uma vez essa senhora, ela recebeu na casa dela um grupo de sábios, né? Que estavam peregrinando, que estavam viajando, eles eram renunciantes. E aí acontece que começa um período de chuvas intensas e por 4 meses ia chover intensamente, eles não iam conseguir mais peregrinar, não iam conseguir mais viajar. E aí Narada, ele era o filho, né, dessa moça, e ela resolve, essa senhora, que era mãe de Narada, ela recebe todos esses sábios na casa dela durante esses 4 meses, ela convida eles a ficarem na casa dela. E tranquilos, lá eles poderiam pacificamente continuar suas meditações, seus debates espirituais. E para ela era uma honra, um prazer ajudar eles, porque eles eram realmente grandes espiritualistas e eles aceitam o convite, ficam na casa. E além de facilitar assim, a hospedagem, a acomodação deles, ela também facilita a alimentação deles. Então Narada, que era só uma criança nessa época, fica ali ajudando a mãe a servir esses grandes sábios, né? Vai lá e serve o almoço, serve o jantar deles, né? E fica ouvindo o tempo todo assim, os debates espirituais que eles estavam tendo e cria grande amizade com eles, né? Então o fato de ter se aproximado, de ter feito amizade com esses sábios, de ter ouvido o conhecimento espiritual deles, fez com que Narada cultivasse o desejo de ser como eles, né? E quando passa o período das chuvas que eles vão embora, Narada sente assim muita separação, sente muita falta deles. E um pouco depois a mãe dele morre, picada por uma serpente. E aí ele já não tinha mais motivo, mais propósito de ficar em casa, porque ele tinha o desejo de ser um renunciante, ele não fazia isso, porque além de ser uma criança, ele tinha que ficar ali ajudando a mãe dele. Mas o que acontece é que agora acabaram todos os motivos para ele não ser um renunciante e ele sai pelo mundo, ele vai viajando pelo mundo, cultivando conhecimento espiritual, meditando em Deus, e acontece que o próprio Krishna aparece para ele, presenteia ele com um instrumento chamado Vina e depois desaparece. Então essa amostra grátis que ele tem de Krishna, né, de ter visto o próprio Deus diante dele, faz com que ele sinta intensa saudade de Deus e ele começa a buscar assim, Krishna loucamente por todos os lugares, querendo ver Krishna de novo, mas Krishna não aparece de novo, justamente para fazer com que ele intensificasse o desejo dele de encontrar Deus, né? E por fim, ele depois, né, quando ele envelhece, quando passa a vida dele, naturalmente ele morre. E quando ele morre, ele nasce agora nesse universo, né, que nós estamos falando, assim, o nosso universo, como filho de Brahma.
E ele nasce assim com um corpo transcendental e nasce com a vina. Junto, né, na hora que ele nasce, ele já nasce com a vina, com aquele instrumento que ele tinha ganhado de Krishna na outra vida. E é muito interessante que quando ele toca esse instrumento, ele consegue ir se teleportando para todos os lugares do universo onde ele quer ir, né? Então ele é uma espécie de andarilho, né? Ele fica viajando por todos os lugares do universo. Né? Ele vai até o inferno, assim, os lugares mais baixos, os lugares mais terríveis, os lugares mais sombrios desse universo. Passa aqui pela Terra, vai nos planetas celestiais, os planetas dos semideuses, os planetas dos grandes sábios. Ele está o tempo todo assim, perambulando pelo universo, ele não para em um único lugar e ele está constantemente ajudando as mais diversas pessoas com quem ele se encontra, né? Por todo o universo. Então, se a gente vê o Bhagavatam, a gente vai ver que tem histórias dele, assim, instruindo, né? Dele passando conhecimento espiritual para grandes reis, assim, reis poderosos, fortes, sábios. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver ele dando conhecimento espiritual para Miligari, que era um caçador terrível, sádico, que gostava de torturar os animais que não tinham pingo, né? Assim, de refinamento no caráter dele. Era uma pessoa rústica, grosseira, até maliciosa, né? A gente vai ver ele instruindo esse tipo de pessoa. A gente vai ver ele instruindo literalmente todos os tipos de pessoas, até seres demoníacos ele vai lá e os instrui, né? Então, para ele não tem discriminação. Qualquer pessoa que ele vê, ele quer ajudar a receber conhecimento espiritual. E essa é a grande lição que a gente pode aprender de Narada Muni. Por que ele é Bhakti Shakti? Por que ele é a personificação da potência do serviço devocional? Porque ele é totalmente equânime. Porque ele é totalmente equânime, ele pode servir Krishna de forma plena. Porque ele está tentando ajudar a todos igualmente. Ele pode, assim, viver o Dharma constantemente. E não só ele instrui a todos, como ele tem a sensibilidade de passar o conhecimento espiritual para cada um de acordo com as necessidades daquela pessoa. Então tem uma história muito interessante de quando ele passa por um determinado reino e os príncipes desse reino eram conhecidos como prachetas e eles eram assim buscadores muito avançados da verdade absoluta, eles eram espiritualistas muito sinceros, né? E eles estavam querendo entender quais eram assim os defeitos, os erros deles, eles estavam querendo receber conhecimento espiritual. E quando Narada instrui eles, quando Narada encontra e instrui eles, Narada dá assim, instruções muito claras, muito diretas, aponta os defeitos deles, ele é muito preciso, muito assertivo, né, na hora de falar com eles. E ok, né? Eles ficam muito felizes com isso. Por quê? Porque eles estavam ávidos por esse conhecimento. Então, mesmo Narada, assim, apresentando conhecimento espiritual sem nenhum filtro, eles recebem isso bem. Mas depois, um pouco mais para frente, Narada encontra o pai deles, que é o rei Pratinabarishati, que era um rei assim, extremamente vaidoso, que era um cara que era meio inconsequente e que era orgulhoso, que ele não aceitava receber nenhuma instrução, né? Ele ficava com raiva se alguém apontasse algum defeito dele. Então o que Narada faz? Narada sabe que esse cara gosta muito de histórias. Então ele fala, olha, eu vou te contar uma história que aconteceu com um rei que tinha um reino aqui perto do seu. Né? E começa a contar uma história, conta a história do rei Purandjana. E esse rei, Pratinabarishati, que era muito orgulhoso, ele vai ouvindo a história com muito interesse, porque ele gostava de ouvir histórias, né? Só que o rei da história que ele está ouvindo, que nem existiu, né? Narada está inventando essa história, ele se comporta exatamente como ele. E no final da história ele se dá mal, né? Então o rei fala, caramba, eu tô fazendo tudo igual a esse cara e esse cara se deu mal, então se eu continuar agindo dessa forma, eu vou me dar mal também. E aí ele vai e muda todo o comportamento dele. Então ele teve o cuidado, né? Ele entendeu, se eu apresentar assim o conhecimento diretamente para esse rei, se eu falar exatamente por que ele está errado, ele não vai receber bem, ele não vai assim ser empático ao que eu estou falando. Então ele cria uma história, né? Ele tem essa sensibilidade na hora de passar o conhecimento espiritual. Isso é o auge da equanimidade, ter essa sensibilidade completa, né? Então, com isso a gente pode... Essa é o grande motivo pelo qual Narada é um grande Mahajana, porque ele não discrimina quem é o alvo da compaixão, quem é o alvo da misericórdia dele. Ele distribui misericórdia igualmente para todo mundo, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, semideuses, humanos, demônios, assim, qualquer ser no universo, animais,
E todos ele está ajudando da mesma forma, né? Teve uma vez que ele se tornou mestre de uma cobra, né? Ele se torna mestre de uma serpente. Então, assim, até animais ele está ajudando, ele não vê diferença. E ele tem muito cuidado de como transmitir o conhecimento para cada um, né? Então, isso é o que a gente pode aprender com Narada. Um terceiro Mahayana é Swayambhuva Manu, que é um irmão de Narada, né? Que é um Swayambhuva Manu, segundo os Vedas, ele é o primeiro humano, né? Inclusive a palavra humanidade, mankind, né? Por exemplo, man, no inglês, vem de mano. Então, isso diz algo sobre Manu. Por que ele é o primeiro ser humano, né? Quando Brahma queria criar assim os seres humanos, o primeiro ser humano, segundo os Vedas, é Swayambhuva Manu. E Manu ele tem um papel importante. Ele é aquele que vai legislar sobre a humanidade. Ele é aquele que tem o dever de explicar o que é certo e o que é errado, qual é a forma correta de se comportar na sociedade. Então ele vai ser o primeiro legislador, né? A primeira pessoa a criar leis na sociedade humana. E para entender o que é correto e o que é errado, ele tem que fazer uma meditação muito profunda para entender a essência do Dharma. Porque muitas vezes uma coisa ela é correta ou errada só por causa de fatores culturais, né? Assim, só por questões totalmente externas, né? Então, para a gente entender se algo é realmente correto ou algo é errado, a gente tem que entender a essência do Dharma e olhar além, né, das aparências culturais. Então, Manu, ele tem esse dever, né, de cultivar o modo da bondade que vai dar para a gente o conhecimento do que é verdadeiramente correto, né? Então, Manu, ele entende a essência da justiça, porque ele vai ser o primeiro legislador, mas é muito interessante, porque muitas vezes, quando uma pessoa ela busca justiça, ela acaba perdendo misericórdia, né? Um grande desafio na vida espiritual é a gente equilibrar as duas coisas. Equilibrar a busca por justiça e equilibrar a busca por misericórdia. Se a gente só quer ser justo, mas não é bondoso, não é compassivo, não é misericordioso, a nossa justiça cega vai fazer com que a gente tenha um coração duro, né? Com que a gente não saiba apreciar as outras pessoas, com que a gente perca a capacidade de perdoar, e se a gente faz isso, a gente perde totalmente contato com o Dharma. Por outro lado, pode ser que a gente só cultive compaixão, e quando a gente só cultiva compaixão e não cultiva justiça, na verdade a nossa compaixão é uma compaixão sentimental, ela é uma compaixão fútil, ela é uma compaixão assim supérflua. Porque quando a gente tem compaixão com uma pessoa que está prejudicando outras pessoas e a gente não faz nada para corrigir aquela pessoa, não faz nada para proteger as outras pessoas que estão sendo prejudicadas por ela, na verdade isso é um desejo egoísta de você se sentir apreciado por todo mundo, de você se sentir querido, né, por todo mundo, que você não faz mal para ninguém. Isso é um desejo egoísta. Muitas vezes a gente tem que comprar brigas. Muitas vezes a gente tem que denunciar o que está errado. Muitas vezes a gente tem que aceitar, né, que assim o fardo das pessoas olharem para a gente e julgarem a gente porque a gente está lutando por uma causa, né? E para isso às vezes tem que ser rígido, tem que ser, né, forte. Então também, assim, só ser compassivo sem ser justo, né? Também é um tipo de insensibilidade. Quando a gente é compassivo sem ser justo, na verdade a nossa compaixão ela não é real. Então a gente tem que equilibrar as duas coisas, compaixão e justiça, da mesma forma que Krishna equilibra essas duas características nele, né? Ele cria a lei do karma, que é a justiça suprema, mas constantemente ele está tentando ajudar a gente a superar essa própria lei do karma, né? Então, Manu, ele tem que fazer essa meditação muito profunda e entender o que é a justiça, o que é a compaixão e equilibrá-las. Quando a gente faz isso, a gente consegue se situar sobre a influência do modo da bondade, né? Aí sim existe harmonia, quando a busca por justiça e por compaixão, elas estão completas. E aí ele cria o Manu Samhita, né? Que é o primeiro código assim, legislativo da humanidade. Até hoje, alguns cursos de direito estudam Manu Samhita. Então, é por isso que ele é um dos Mahajanas, por isso que ele é um dos grandes portadores do conhecimento sobre o Dharma, porque ele alcançou esse equilíbrio entre misericórdia e justiça. E é isso que a gente tem que aprender com ele.
E o quarto Mahadana, para a gente parar por hoje, fechar aqui por agora, é Shiva. Né? Shiva, ele também é filho de Brahma. Ele é outro filho de Brahma. Ele nasce da ira de Brahma. Porque Brahma estava querendo, assim, povoar o universo que ele criou, né? Então ele pede, assim, para os filhos dele, para os primeiros filhos dele, que eram todos sábios, né, para se casarem, os filhos e filhas deles, né, se casarem e terem descendentes. Só que estava todo mundo tão focado na vida espiritual que todo mundo queria cultivar só renúncia e ninguém queria se casar e ter filho, né? Então ele tem vários filhos e filhas e nenhum deles querem se casar para poder começar a povoar esse universo. E Brahma fica um pouco irritado com isso, porque né, alguém tinha que povoar esse universo, era o Dharma naquele momento. E aí fala que dessa irritação assim que ele sente, nasce Shiva. E por que Shiva nasce da irritação de Brahma? Porque Brahma ele tem essa característica. Todos os filhos dele nascem de algum sentimento dele. Porque Brahma é um ser muito sutil, né? A forma pelo qual ele tem filhos, né, não é como a nossa. Ele materializa os sentimentos que ele está experimentando. Cada filho de Brahma é a materialização, assim, né, a personificação de um sentimento dele. Então a personificação da irritação dele é Shiva. E Shiva vai ter o Dharma muito específico de destruir o universo na hora correta, né? Quando é preciso, Shiva destrói o universo. Então ele tem esse papel. Então para Shiva, ele vai ter o poder de destruir o mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele não pode destruir o mundo de forma frívola, né? Faz parte do Dharma dele saber a hora correta de destruir o mundo. Então ele tem poder de destruir tudo, mas ele não pode ceder a esse poder, né? Imagina quando uma pessoa ela está irritada, ela está frustrada, quando nós estamos sob essa situação, sob essas circunstâncias, a gente tende às vezes, agir de forma destrutiva para os outros ou autodestrutiva, e Shiva ele não pode sucumbir a isso, por isso ele tem que estar sempre meditando, e ele tem que estar meditando para não cair sobre a influência do modo da ignorância. Por isso Shiva ele está constantemente meditando em Krishna, pedindo, né, para Krishna iluminar ele, para com que ele não sucumba diante do poder e da responsabilidade que ele tem, né? Então, Shiva ele é muito glorioso, Shiva ele tem muitos aspectos, Shiva ele não é um ser comum. A gente fez uma live só sobre Shiva, né? Qual é o Dharma de Shiva? E lá a gente explica que Shiva não tem só um Dharma, ele tem 7 Dharmas distintos, né? Ele tem muitas características interessantes que ajudam ele a cumprir muitos papéis no serviço dele a Krishna, né? Então, mas essencialmente com Shiva a gente tem que aprender isso, né? Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como diria o tio Ben, né? O tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. Então, assim, o grande poder de Shiva é o poder de destruir tudo. Então, assim, ele não usa esse poder de forma vaidosa. Da mesma forma, junto do nosso Dharma nascem habilidades que a gente pode usar para cumprir o Dharma. E a gente não pode usar essas habilidades de forma frívola, vaidosa para os nossos interesses egoístas. A gente tem que usar todas essas habilidades para servir a Krishna. Eu lembrei uma coisa interessante aqui, abri um parênteses, né? O segundo Mahadana que nós falamos é Narada. Né? E Narada, ele deu instruções para a humanidade, assim, instruções sobre a essência da vida espiritual, a essência da devoção, que são chamados Narada Bhakti Sutras. São as instruções máximas de Narada Muni. E tem esse livro, né, em português agora, Narada Bhakti Sutra. E o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele fez uma série de lives onde ele foi explicando todo esse livro Narada Bhakti Sutra, né? Então, aconselho aí quem quiser saber mais sobre Narada, aprender o que ele tem para ensinar o Dharma, sobre o Dharma, né, pra gente, que busquem esse livro e também acompanhem, né? Vejam as lives que Chandramukha Swami fez, assim, são muito completas, muito interessantes. Ele vai levantando vários pontos práticos, né, para a gente poder trazer esse conhecimento para o nosso cotidiano. Então, vamos ver aqui que horas são, para ver se dá para falar de mais alguma Mahadana hoje. 40 minutos. Então é isso, se tiverem perguntas e comentários, a gente vê aqui, senão a gente... Não tem por enquanto, pode continuar. Beleza, então vamos falar mais uma Mahadana, então, para... Já acabou, Chico? Shiva, a gente tem uma live, assim, completa sobre ele. Ele é tão completo
que assim seria muito pouco falar sobre ele agora, então a gente já fez uma live sobre Shiva. Um quinto Mahayana. Teve uma pergunta agora da Patrícia. Diga lá. Ou não? Vamos ver. Narada com 5 anos saiu pelo mundo. Isso era normal na época? Ele era maduro já com essa idade? Não é comum na época, era uma coisa totalmente incomum. Nessa época que Narada sai para o mundo, o que as crianças normalmente faziam é irem para as gurukulas, né? Gurukula é a casa assim do guru, né? Elas iam lá para essas escolas, para as gurukulas, para receber tanto conhecimento material quanto conhecimento espiritual, e ficavam 20 anos lá, né? Nessa época era comum as crianças passarem 20 anos na escola, e nesses 20 anos elas aprendiam 64 disciplinas diferentes que eram relacionadas tanto ao conhecimento material quanto ao conhecimento espiritual. Então, o mestre espiritual ele não era só o professor de vida espiritual naquela época, ele também era o professor acadêmico. Ele também ensinava tópicos desse mundo, né? Ensinava artes, ensinava medicina, ensinava várias coisas, né? E ele ajudava a criança a descobrir o Dharma dela. Então, quando ela saía da escola, ela saía com uma formação espiritual, mas também saía com uma formação acadêmica, profissional. Ela sabia o Dharma dela, ela assim saía formada tanto material quanto espiritualmente, né? E Narada, ele não passa por essa escola, ele era excepcionalmente maduro, né? Ele já era muito avançado, né? Tanto que ele era só uma criança, mas quando ele vê os Bhaktivedantas, que são esses sábios que a mãe dele recebe em casa, falando e discutindo conhecimento, ele fica completamente encantado, fica assim se deleitando, absorvendo todo aquele conhecimento, e tinha coisas assim que ele nem conseguia entender. A gente vê que tem descrição assim que muita coisa ele não entendia, e mesmo que ele não entendia, ele gostava, né? Assim, para ver o quanto ele já tinha uma afinidade com o conhecimento espiritual, como ele gostava de ficar em sadhu sanga, né? Na companhia assim de sadhus, de pessoas avançadas, né? Isso não é normal, uma pessoa ficar 4 meses ouvindo, né? Uma criança ficar 4 meses ouvindo conhecimento espiritual e depois desenvolver o desejo de ser renunciante, né? Então, com certeza ele não era normal, e com certeza isso não era algo comum naquela época. Naquela época as crianças iam para a escola, que é o lugar de criança. Girivaradari. Jaini Sim, muito legal a live. Obrigado, Girivaradari. O Senhor Brahma tem relação com Deus que está em Gênesis? Pô, boa pergunta, Girivaradari. Olha, eu diria que sim, né? O Deus no Gênesis, ele está criando, né, o mundo, e ele vai criando aos poucos, e fala que ele cria algo e vê que é bom, né? Aí depois ele vai e cria outra coisa, né? Então ele vai criando assim aos poucos, né? Ele não cria tudo e ele vai percebendo que algo é bom, né? Então, assim, se ele percebe que algo é bom, se ele percebe que o que ele está criando é bacana, dá para entender assim que ele talvez não tivesse compreensão completa daquilo que ele estava criando. Krishna tem compreensão completa de tudo, né? Mas Brahma é assim, né? Brahma ele vai criando e aprendendo com a criação. Não é que Brahma chega, senta assim e cria tudo. Não, a criação de Brahma demora muito tempo. Ele vai experimentando, tem coisa que ele cria e vê que não dá certo, aí ele desfaz e cria de novo. Se a gente acompanha no terceiro canto, né, do Bhagavatam, é assim, ele vai criando as coisas aos poucos, e criar, assim, seres humanos, criar humanoides, caramba, isso dá tanto trabalho para Brahma. Ele pena bastante para criar a humanidade, né? Então, antes de criar a humanidade, ele vai criando as horas do dia, né? Porque no começo não existia passagem do tempo, né? Não existia manhã, dia e noite. Então, tudo isso faz parte do processo de purificação de Brahma. Então, Brahma ele vai criando ao contrário, né? Primeiro ele cria a noite. Por quê? Porque a noite é uma manifestação do modo da ignorância. Na hora da noite, assim, é a hora que a gente se sente mais cansado, que a gente quer se recolher na tamaguna, quer se recolher nesse estado mais passivo, descansar, né? Então, ele se livra da influência do modo da ignorância que estava sobre ele, e quando ele faz isso, ele cria o momento da noite, né? Depois, ele cria o dia se livrando da paixão que estava sobre ele. Então, o dia é aquela hora, né, que a gente está ativo, é aquela hora que a gente está trabalhando, está resolvendo problemas, que está, né, fazendo essas coisas. E aí, finalmente, ele consegue ficar tranquilo
e sereno para poder pensar, para poder meditar, para poder entender o que faltava para ele criar os seres humanos, o que os seres humanos têm de tão diferente. Krishna tinha tanto desejo dos seres humanos serem criados, mas ele não conseguia entender qual era a diferença fundamental dos seres humanos para todos os outros seres que ele já tinha criado, né? E aí, nesse momento, assim, que ele entra em total introspecção, ele cria a madrugada, né? Quando ele está no auge da meditação dele, ele cria a madrugada. Por isso que o Brahma Muhurta, esse horário da madrugada, é o horário ideal para meditar, porque foi o horário que Brahma meditou para poder criar a humanidade, né? Então ele vai criando aos poucos. Então dá a entender assim que Brahma é esse Deus criativo que tem no Gênesis. Inclusive, muitos anos depois do Gênesis ser escrito, a gente vai ver os evangelistas falando que no momento da criação, que quem estava criando era o Logos, né? Quando eles estão falando sobre Jesus, quem estava criando era o conhecimento, né? E a gente vai ver que Brahma, ele também é assim a personificação do conhecimento, né? Ele é o Gyani original, ele é o Adikavi, ele é o sábio original, né? Então, assim, que ele estava criando a partir do conhecimento transcendental. Então, dá para fazer essa analogia aí, né? É claro, tudo entra no reino da especulação, né? Mas, assim, dá para compatibilizar as coisas. Acho que dá para falar de mais um, né? Pelo horário dá para falar de mais uma rádio, né? Então, para poder fechar hoje. A gente só falou de 4, né? Falamos de Brahma, Narada, Shiva e Manu, né? Então, um quinto Mahayana é Sanat Kumara. Sanat Kumara, ele é o seguinte, né? Brahma, ele também tem 4 filhos que são chamados de os Kumaras. E esses Kumaras, eles são sábios que eles querem atingir a perfeição da vida espiritual. E aí eles pedem uma bênção, né? Eles conseguem, meditando e fazendo austeridades, eles conseguem o direito a uma bênção. E essa bênção que eles conseguem, eles pedem para não deixarem de ser crianças. Porque como criancinhas, o que acontece é que eles não iam ter que casar, não iam ter que trabalhar, não iam ter que ter responsabilidade. Como criancinhas, eles iam ter tempo livre e à vontade, porque essa é a vantagem de uma criancinha de 4, 5 anos de idade, que é o que eles eram, né? Eles queriam permanecer o tempo todo naquela idade para poder fazer só o que eles queriam. E fazer só o que eles queriam, no caso, era cultivar conhecimento espiritual, cultivar a vida espiritual. Então eles ganham essa bênção e permanecem sempre como crianças, né? Então eles ficam vagando pelo universo livremente, como crianças que eles são, né? Então todo lugar que eles veem que tem algo especial acontecendo, eles vão lá. Sempre que um avatar de Krishna aparece em algum planeta desse universo, eles têm tempo livre para ir lá. Imagina você ter o tempo livre todo que você quiser, sem responsabilidade nenhuma. É isso que eles são, né? Então quando aparece algum grande sábio no universo, eles vão lá, tem com ele. Se tem alguma coisa que eles acham interessante, eles estão totalmente livres para irem lá, né? Então, esses 4 sábios são os 4 Kumaras, né? E entre eles, o líder deles é Sanat Kumara. O Sanat Kumara, ele é o mais assim, avançado deles. E uma vez apareceu um avatar de Krishna chamado Hansa Avatara. Hansa significa cisne. Hansa Avatara, então, é o avatar do cisne. Krishna aparece como um cisne e ensina a essência do conhecimento espiritual para eles. E depois eles transmitem esse conhecimento para um sábio na Terra chamado Nimbarka. Então, até hoje existe na Índia o que é chamado de Kumara Sampradaya, a escola filosófica dos Kumaras, né? Que é esse conhecimento que os Kumaras aprenderam com esse avatar de Krishna chamado Hansa, esse avatar do cisne, e transmitiram para esse sábio chamado Nimbarka, né? Então, Nimbarka, ele é o primeiro sábio, inclusive, a falar que a alma ela é ao mesmo tempo igual e diferente de Deus. Né? Que esse é o conhecimento que o Sr. Chaitanya depois vai trazer de forma completa. Nimbarka, ele explica isso, ele só não explica quais são as consequências disso, como isso acontece, tudo isso vai ser explicado depois em detalhes por Chaitanya Mahaprabhu. Mas Nimbarka é a primeira pessoa que fala sobre esse tema, que a alma é ao mesmo tempo igual e diferente de Deus. Então os Kumaras, eles cumprem um papel muito importante de que eles estão o tempo todo meio assim como leva e traz, né? Eles vão para uma parte do universo, ouvem um conhecimento espiritual, depois eles vão para outro lugar e ensinam aquilo que eles aprenderam.
né? Por exemplo, uma vez eles estavam viajando pelo universo e eles foram até a região inferior do universo, onde tem um avatar de Krishna chamado Ananta Shesha, e aprenderam o conhecimento espiritual deles ali. E eles ficaram tão excitados, tão empolgados com aquilo, que aí eles foram para outra parte do universo, onde tinha o rei Chitraketu, que era um rei que estava sofrendo, e iluminaram o rei Chitraketu com aquele conhecimento que eles tinham acabado de receber. Em outra ocasião, eles também tiveram assim, a experiência de estar diretamente com Krishna, receberam conhecimento espiritual de Krishna, e aí eles vieram na Terra, porque nessa época tinha um rei chamado Prito, que era discípulo de Sanat Kumara, que era discípulo desse líder dos Kumaras, e aí eles vieram iluminar esse rei Prito com esse conhecimento, né? Foi aí que Sanat Kumara ele dá uma grande palestra falando sobre a importância de Varnashra, né? De levar o Dharma para dentro da sociedade. Então, assim, uma coisa interessante que a gente tem para aprender com os Kumaras é que eles preservam essa pureza, eles preservam essa castidade, né, da vida infantil, essa inocência. E porque eles preservam isso, eles estão sempre puros para poder se ocupar no Dharma. Então, mesmo que a gente não tenha a bênção que os Kumaras têm de ficar sempre criancinha, mesmo que a gente tenha crescido, né, e agora a gente tenha responsabilidade, tem uma profissão, tem uma família para cuidar, temos muitas coisas assim para fazer, a gente pode cultivar essa inocência da criança, porque muitas vezes a gente se envolve demais com o mundo adulto, se envolve demais com muitos temas mundanos, e faz parte a gente se envolver com esse mundo, né? Porque faz parte também do Dharma se envolver em temas sociais, mas tem um limite para isso. É importante a gente preservar essa inocência, esse lado lúdico, mesmo porque Krishna também é uma criança, Krishna é um vaqueirinho que toca flauta, que vive numa região agrícola roubando manteiga. Então, se a gente não consegue apreciar esses passatempos de Krishna, essa coisa mais inocente, mais lúdica da consciência de Krishna, a gente não vai conseguir realmente desenvolver amor puro por Deus, a gente não vai conseguir apreciar a parte nectária, doce da vida espiritual. Então, é importante que a gente seja adulto. Obviamente, a gente não pode ter essa síndrome de Peter Pan, querer ser criança para sempre. Não, a gente tem que assumir responsabilidade, temos que levar a sério a nossa vida adulta, mas a gente tem que preservar a inocência, assim, uma parte nossa, né? Justamente para poder se conectar com Krishna, com o lado lúdico da vida espiritual. E a segunda coisa que a gente tem para aprender com os Kumaras, né, e que tornam eles Mahājanas, que torna Sanat Kumara, especialmente o líder deles, um Mahājana, é que ele está sempre empolgado em fazer duas coisas: em aprender mais conhecimento espiritual e em distribuir esse conhecimento, né? Shravana Kirtana, ouvir sobre Deus e ensinar sobre Deus, né? Ele está sempre disposto a aprender e ensinar. E isso é a dinâmica da vida espiritual. A gente nunca pode achar que a gente já aprendeu o suficiente. A gente tem sempre algo novo para aprender, a gente tem que estar ávido por aprender. E ao mesmo tempo a gente nunca pode achar que a gente não tem nada para ensinar, porque se a gente está tendo vida espiritual, a gente tem algo para ensinar para pessoas que têm menos vida espiritual do que a gente, né? Então também é uma falsa modéstia a gente achar que a gente não tem nada para ensinar, que eu ainda sou muito principiante, que eu ainda tenho muitos problemas, que eu não tenho nada para contribuir, para não ter nenhum conhecimento para ensinar. Não! Todo mundo tem algo para explicar, algo para ensinar, algo para compartilhar. É até uma demonstração de gratidão. Se você recebeu o conhecimento de alguém, você tem que dar esse conhecimento para outra pessoa depois, né? Então os Kumaras, eles estão o tempo todo viajando no universo, aprendendo e ensinando, e esse dinamismo de ter sempre algo novo para aprender e algo novo para ensinar é aquilo que vai manter a gente empolgado, entusiasmado na vida espiritual, né? Então isso também faz parte, na verdade, isso é a base do Dharma, né? Esse desejo de estar sempre aprendendo, querendo crescer, mas ao mesmo tempo compartilhando isso, ajudando outras pessoas, né? Então essa é a grande lição que a gente tem com o Sanat Kumara. Então, pessoal, agora é isso. A gente falou de 5 Kumaras, a gente ainda tem mais 7 Kumaras. De 5 Mahājanas, a gente ainda tem mais 7 Mahājanas pela frente. Então, semana que vem a gente tenta falar esses 7 que ficaram faltando na próxima quarta.